o altar continuamente sobre o altar e não se apagará. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto sua mão, posso cantar a escuridão, guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus, para seu reino me conduz pelo jardim, pela cruz, lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Oh, glória! Guia-nos, Senhor. Glórias a Deus. Guia os nossos passos. Aleluia. Guia os nossos caminhos. Porque quando somos guiados por Deus, nós não erramos o percurso. Nós chegamos, porque nós sabemos que quem nos guia conhece perfeitamente o caminho. O homem só erra o caminho por um motivo: porque ele não deixa ser guiado pelo Senhor. Porque aqueles que são guiados por Deus nunca vão errar o caminho. Oh, glória! Vamos estar passando para as oportunidades. Nossa irmã Haru, nesta manhã, vai estar louvando o nome do Senhor. Logo após, grupo remanescente também já vai se preparando para estar louvando o Senhor. Aleluia, Jesus. Só os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Oh, meu Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. O fogo do Espírito de Deus hoje nos purificar, queimar toda impureza que houver
fogo do Espírito de Deus, quero hoje nos purificar, limpar toda impureza que houver em nós, com pratas vivas do altar. Vai retirar as cinzas do pecado e para fora do arraial irá jogar Glória a Deus. o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Glória a Deus. Arderá Amém, Jesus. continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo de Deus sobre o holocausto está. Esse fogo toda hora sempre queimará. Fogo que faz a purificação, que restaura por completo está no coração. O fogo de Deus sobre o holocausto está. Esse fogo que tudo faz endireitar. O fogo de Deus é pra transformação, santidade na presença do autor da nossa salvação. Fogo de Deus, fogo de Deus. Fogo de Deus, 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 Glória a Deus. fogo de Deus, fogo de Deus, Aleluia, Jesus. fogo de Deus, Amém, Jesus. fogo de Deus. O fogo de Deus sobre o holocausto está. Esse fogo toda palha sempre queimará. Aleluia. O que faz a purificação e restaura por completo está no coração. O fogo de Deus sobre o holocausto está. Esse fogo que é tudo faz endireitar. O fogo de Deus é para transformação, santidade na presença do autor da nossa Fogo de Deus, salvação. Fogo de Deus, 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 fogo de Deus. Aleluia, Jesus. Fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus. Aleluia. Glória ao nome, Senhor. Aleluia. Louvado seja Jesus. A oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. glórias a Deus. Quem já está sentindo esse fogo queimando aí? Aleluia! Glória a Deus. Eu não sei, aqui já está o calor, ó, tá suando. Ó. É muita glória. Aleluia. Grupo Remanescente vai estar com oportunidade logo após, o cooperador Camilo também, com a oportunidade de estar fazendo a apresentação dos nossos irmãos nesta manhã. Aleluia, Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Pai. Aleluia! Glória seja o Senhor. Fogo arde em mim. Obrigado, Senhor, pela tua presença em nossos corações. Sou teu templo, sou teu altar. Sacrifício vivo eu quero.
corações esquecidos. Hoje que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Hoje que vale ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções perdidas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, apenas só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Aleluia, Senhor. Fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, não se apagará. Fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. Mais uma vez, o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. Que o nosso louvor não seja momento, lágrimas vazias, nem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, falado com os lábios, corações esquecidos. Hoje que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, e não há verdade em nós. Hoje que vale ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios, papai, verdadeiramente eu quero me entregar. Hoje, Senhor, seja um dia, papai, minha vida como adoração. Quanto está sentindo a presença de Deus nesse lugar? Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Aleluia! Não adianta fazermos tudo perfeito. Ou melhor, não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e no final perder o quê? A sua alma. O nosso louvor tem que chegar perfeito diante de Deus. Por isso, abre o teu coração, se entrega a Deus nessa manhã, porque Ele já se faz presente neste lugar. Pode tomar os seus assentos, glorificando ao Senhor nessa manhã. Aleluia. Irmã Camille, tá preparado para louvar? Então pode vir, irmã Camille. Vamos estar ouvindo, irmã Camille. Aleluia. Amém. Segunda vez que a trombeta soa, quando Deus parte a destruição.
gostosa aqui. Sabe o que é? É a presença do céu aqui nesse lugar, nessa manhã. Aleluia. Meus irmãos, não podemos deixar de dar uma oportunidade ao nosso irmão José para dar uma palavrinha aqui. Em nome de, quero ver esse homem de Deus cheio do Espírito Santo. Dá uns glória aqui. Aleluia. Logo após, irmã Priscila também prepara para estar louvando o Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quero vos saudar essa amada igreja, na gloriosa paz do Senhor Salvador Jesus Cristo, amém? Aleluia. Já sinto a presença de Deus desde quando eu entrei aqui, aleluia. Achei muito maravilhado, muito bonito, aleluia. Parabéns, pastor, por esses 13 anos, aleluia, de luta, aleluia, na presença de Deus. Diz que as lutas são grandes, mas vitórias são maiores. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A palavra de Deus no livro de Salmos nos diz: lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A luz, irmão, aleluia, ela acende, ela aquece e ela é tudo. Louvado seja Deus, aleluia. E o fogo nunca se apagará. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A palavra de Deus no livro de Gálatas, aleluia, nos diz a palavra do Senhor: de agora em diante ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É aquela gotinha de sangue, aleluia, aleluia, que está no teu corpo, no meu corpo. Por isso, igreja, aleluia, tem que se levantar na presença de Deus, adorar o nome de Deus, aleluia. A palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 51, versículo 6 nos diz, aleluia: levantai os olhos para o céu, olhai para a terra de baixo, aleluia. Os céus vão desaparecer, a terra vai se envelhecer, aleluia, como as nossas vestes, mas a salvação do nosso Deus depende, aleluia, eternamente. Louvado seja Deus, aleluia. Jeremias 15:16 nos diz a palavra do Senhor: achando logo as tuas palavras, logo os comi. E a palavra de Deus é alimento, ela cresce, ela nos dá fortidão, aleluia. Louvado seja Deus. E você será um crente cheio de fogo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque sabe isso, igreja, aleluia? Quando eu aceitei Jesus, melhor de tudo, quando Ele me aceitou, eu estava num lodo, num saco de lodo, eu estava num fundo de monturo, aleluia. Eu era cachaceiro, eu era quase macumbeiro, mas não sabia fazer macumba, porque esse fogo do Espírito Santo apagou tudo, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Igreja, sinceramente, irmão, se você está dentro da igreja e você está com seus lábios caladinho, aleluia, precisa mais de um tiçãozinho do Espírito Santo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, sinceramente, eu estou me sentindo maravilhado na presença de Deus. Ontem à noite eu em casa falei: meu Deus, o que é que eu tenho que falar para a igreja? E somente, irmão, aleluia, eu quero dizer, irmão, graças a Deus. Eu me converti em 97, 29 anos, um pouquinho mais. E eu, irmão, quero testemunhar meio rapidinho aqui. Era uma igreja pequenininha ali na 41, ali em Cane. E foi numa quarta-feira, eu trabalhava na Caiaba, todo sujo. E, irmão, sinceramente, uma coisa me cutucando por dentro durante o dia. Eu falei: Jesus, o que é isso? Fui, irmão, para a igreja. Falei: minha esposa, vou sair. Mas não falei que ia para a igreja, pastor. Fui naquela casinha na quarta-feira à noite, super lotada. Em cima da igreja ali morava um rapaz, eu esqueci até o nome dele, mas ele chamava Israel. Era um homem endemoniado, irmão. E eu cheguei lá e aquele camarada começou a me atormentar. Mas eu percebia já, irmão, antes de eu me converter, eu já percebia que o fogo do Espírito Santo já ardia dentro de mim. Aleluia! Glória a Deus! E aquela noite não tinha apelo. Não teve apelo, e eu comecei a gritar: pastor, hoje não tem apelo. Aleluia. Pastor Celso Tamachiro, hoje não tem apelo. Eu quero aceitar Jesus. Aleluia. Por isso que eu falo: de agora em diante, ninguém me inquiete,
porque eu trago as marcas do Senhor Jesus. Irmão, nós somos falhos, mas a perfeição de Deus nas nossas vidas é tudo. E digo, igreja, para vocês, jovens, crianças, velhos, aleluia, tem um hino de louvor a Deus, irmão, que canta assim: canta com vida, crente, doce serás cantar. Anda só para a frente, deixa o teu pesar. Canta nas noites tristes, canta no sol, na luz. O mal assim resiste. Canta pra Jesus. Canta pra Jesus, aleluia. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Obrigado. Glória a Deus. Irmão José, é uma bênção. Fogo puro, glória a Deus. Aleluia. Irmã Priscila também com oportunidade nessa manhã de louvar o Senhor. Aleluia. Vamos adorar a Deus, que já se faz presente.
Glória a Deus. Irmãos, pode tomar os seus assentos, louvando o nome do Senhor, adorando esse Deus magnífico. E eu quero orar a Deus, passando a oportunidade para esse homem de Deus que vai estar dando continuidade, pregando a palavra do Senhor. Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Pai querido, neste momento, Senhor, eu quero aqui colocar o teu filho diante do teu altar, ó Pai, porque na sua presença ele já está, desde o dia que ele entregou a vida dele ao Senhor, ó Pai. Use-o com poder e autoridade, transmita-nos a sua vontade, ó Pai, e fala aos nossos corações, em o nome de Jesus. Amém. Pastor Evaldo, nesse momento, uma palavra. Aleluia. Amém. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Quantos estão felizes nessa manhã, na presença do Senhor? Louvado seja Deus. Porque hoje é dia de alegria. E seria um contraste muito grande se a gente não estivesse aqui com alegria em nossos corações. Porque o Senhor tanto fez por nós, irmãos. Como foi maravilhosa a obra do Senhor Jesus. Como foi maravilhoso o plano de Deus para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Para que nós pudéssemos estar aqui tendo uma oportunidade, tendo uma esperança viva de Cristo como nosso Salvador. Porque nós sabemos, irmãos, que éramos perdidos por causa do pecado que habita na nossa carne ainda. Mas por intermédio do plano do Senhor, Deus Todo-Poderoso, que enviou o seu Filho amado, que subiu naquela cruz como um cordeiro puro, sem mancha, subiu e derramou o seu sangue como expiação pelo meu e teu pecado. E é por isso que hoje a gente adentra aqui. É por isso que há uma oportunidade de ter uma festividade como essa. Porque nós nos alegramos quando é aniversário de um trabalho, sabe por quê? Por conta das pessoas que são alcançadas pela santa palavra que o Senhor nos instrui a pregar. Como é maravilhoso estarmos aqui diante dos irmãos. E eu tenho certeza que foi Deus que trouxe você aqui nesta manhã para poder te renovar, restaurar. Deus tem coisas maravilhosas que eu e você nem imaginamos para estar fazendo na minha e na tua vida. Renovo, restauração, fortalecimento. Então entra na presença de Deus com alegria. E toda oportunidade é uma chance de glorificarmos, de honrarmos o nome do Senhor Jesus. Louvado. Irmãos, vamos estar abrindo a palavra no tema? Aleluia. Que maravilha poder estar na presença de Deus. Que maravilha poder estar na presença de vocês, irmãos, que vieram aqui, não foi em vão. Por isso eu digo, glorifica e exalta o Senhor Jesus. Glorifique e exalte o nome dele. Ele é fiel, ele te sustenta, ele te renova. Aleluia. Se tem crente aqui precisando de renovo, hoje é amanhã. Não há espaço para incredulidade no nosso meio hoje. Eu quero convidar você, abre o teu coração nessa manhã e você vai contemplar a glória do Senhor descendo no teu coração. Você vai sair daqui renovado, você vai sair daqui restaurado, porque há fogo queimando aí dentro. Clamar ao Senhor para que neste momento as brasas sejam retiradas, para que agora nós possamos colocar lenha nessa fogueira, para que ela continue queimando daqui muitos e muitos anos. Aleluia! Para mostrar frutos em nome do Senhor Jesus. Aleluias! Deus Todo-Poderoso, nós te damos graças, Senhor. Aleluias. Levítico 6. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Versículo 13. Louvado é o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Amém? Todos encontraram? Amém. Quero fazer como no início. Vamos todos falarmos juntos, lemos juntos esse texto. Porque eu quero, irmãos, que fique gravado na tábua dos nossos corações o que vai ser falado aqui nesta manhã. Glória a Deus. Eu tenho certeza do efeito que essa palavra faz. Ela é transformadora desde o princípio. Ela é transformadora. No 3, 1, 2, 3. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém? Pode se aceitar glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Tem homem de Deus aqui, mulher de Deus, para glorificar o Senhor Jesus. Vamos adorar, irmãos. Enquanto eu estou pregando, vocês me ajudem aí. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Exalte o nome dele. Aleluia. Louvado seja Deus, irmãos. Deus, ele tem sempre um propósito na vida do ser humano. E eu quero voltar um pouco mais atrás ali, para poder explanar um pouco da história de Israel. E antes disso eu quero dizer, e quero que fique gravado no seu coração:
Você tem um propósito com Deus. Se você puder, repete comigo: eu tenho um propósito dado por Deus para a minha vida. Se você querer dar glória a Deus aí. Sabe por quê, irmãos? Deus, Ele sempre tem um propósito na vida daqueles que Ele ama. E eu quero dizer que vocês não é diferente dos desses. Porque Ele ama a ti, a mim, Ele ama cada um de nós. Por isso estamos aqui. Porque se Deus nos trouxe aqui, irmãos, foi porque a sua graça preveniente envolveu os nossos corações. Como foi dito aqui, trouxe aqui o nosso irmão José para a presença, mas ele não conhecia a palavra, mas ele não conhecia o Senhor, mas aquele algo que ele descreve, que o envolveu e o fez ir até a presença de Deus, é a graça do Senhor Jesus, a graça preveniente. É o Espírito Santo de Deus já operando ali o plano, o objetivo, o projeto de Deus na vida do ser humano. Então eu quero que vocês entendam de uma vez por todas: a tua estadia na presença de Deus, independente do seu estágio, se você está conhecendo ainda o Senhor, se você já conheceu o Senhor, e se você conhece e já tem a profundidade maior com o Senhor, saiba, Deus está operando já um plano do seu projeto na sua vida. Isso indefere da sua idade, isso indefere da sua situação, condição financeira, porque Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Ele simplesmente olhou para mim e para você, e Ele ignorou o pecado que havia em mim e em você, e ainda há, mas Ele nos escolheu a dedo para sermos dele e não mais ser regido pela morte, mas agora para alcançarmos nele a vida eterna. Por isso, irmãos, Ele nos escolhe para fazer uma grande obra. Então não é em vão. Por que eu estou dizendo isso? Porque o inimigo, ele trabalha para colocar na nossa mente, oh aleluia, para colocar na nossa mente um engano, para que nós possamos pensar que nós não temos valor nenhum neste mundo, medido pela régua humana, quando nós não temos aqui para oferecer nada para ninguém. Olha, eu quero dizer para você, ainda que você não tenha nada para oferecer a ninguém, ainda que você ache que você é uma pessoa rebaixada, que você é uma pessoa sem valor, eu quero dizer para você nesta manhã: Deus te deu todo o valor, por isso Ele te alcançou e te trouxe até aqui, porque Ele tem uma obra maravilhosa para realizar na tua vida. Eu sempre digo, irmãos, e digo mais uma vez: repreenda em nome do Senhor Jesus, porque aquele que tenta diminuir o homem desde o princípio e destruí-lo é Satanás. Mas Deus, Ele sempre teve um projeto na minha vida e na tua, desde a queda no jardim do Éden. Deus já tinha um plano preparado de resgate para todos aqueles que desejassem alcançar. Porque Jesus, Ele derramou o seu sacrifício, Ele se derramou como sacrifício, o seu sangue está aí para todos que querem ser lavados por Ele. Mas é uma escolha tua e minha. Mas o que eu quero dizer, irmãos, o inimigo trabalha para te tirar do objetivo de Deus, do propósito de Deus. Por isso ele sopra no coração, no ouvido das pessoas, para dizer que elas não valem nada, que elas não podem, que elas não servem, que elas não têm serventia, valor para alcançar coisas grandes. Mas Deus, não é isso que Deus, Ele tem para vós. Deus tem coisas maravilhosas e tão grandes que eu e você não imagina. Louvado seja Deus. Então deixa isso gravado no teu coração. Não deixe que a mentira de Satanás tire a tua vida. Mas antes entenda que Deus te amou com um valor tão extraordinário que Ele enviou o seu Filho, o único Filho, que se despiu da sua glória, se despiu de todo o seu poder, para descer se fazendo de criação como eu e você, e ainda mais se fez como um maldito entre nós, para que Ele pudesse subir naquela cruz e cumprir o plano do Senhor de resgate para a minha e para a tua vida. Aleluia. Como podemos então ignorar isso? Como podemos então deixar a mentira de Satanás entrar nos nossos corações, a ponto de nós nos julgarmos ser pessoas que não prestam, por conta de dinheiro, por conta de posição social, por conta de alguma coisa, um dom? Irmãos, isso é tão pequeno, mas Deus te ama acima de tudo, e por isso Ele tem um plano na tua vida. E não foi diferente, irmãos, com o povo de Israel. Nós bem sabemos que o povo de Israel entrou ali naquela terra do Egito,
por intermédio do favor que Deus fez através da vida de José. E aí aquele povo ficou 400 anos ali, naquele lugar. Gerações e gerações foram se passando. Mas aí Israel estava no meio de um povo que era impuro, de um povo que era pagão, que tinham costumes diferentes, que tinham ensinamentos de fé diferentes, tinham outros deuses, outros costumes. E agora, quando Deus ouve o clamor daquele povo que estava sofrendo nesses 400 anos, porque uma coisa foi quando eles adentraram, outra coisa é quando Deus ouviu o clamor daquele povo. Porque quando eles entraram com favor naquela terra e o aval de Faraó, pela bondade que Deus havia feito por aquela terra, dando livramento para aquela terra da fome. E agora, passando-se o tempo, gerações vão se passando, e a palavra de Deus vai dizendo que agora um outro Faraó entra, e aquele Faraó já não tem mais uma estima pelo povo de Deus. Ele não tem mais aquela admiração pelo povo de Deus, ao saber Israel. Ele não levava mais em consideração. Talvez ele nem lembrasse mais disto, por conta da situação agora que ele temera. Porque como ele não viveu, e a tendência do ser humano é que quanto mais longe da presença de Deus, mais nós nos afastamos e mais nós ficamos decadentes, mais nós ficamos terríveis, mais nós alimentamos a nossa carne. Nossos olhos vão se esfriando espiritualmente, e aí nós já não conseguimos mais enxergar Deus, não conseguimos enxergar mais o favor de Deus. E aquele povo que vivera ali aquele milagre de Deus através do povo de Israel, agora já não se lembrava mais disso. Mas o que a palavra de Deus diz, que no coração daquele Faraó já havia temor. Temor do quê? Porque Deus, mesmo o povo de Israel não estando na sua terra, a palavra de Deus diz que aquele povo prosperava e crescia e era poderoso cada vez mais, a ponto de estarem mais poderosos do que os próprios egípcios. Isso não seria um problema para um homem que tem o temor no Senhor. Mas como eu já disse, aquele Faraó já não tinha mais o conhecimento, o tato, a proximidade com o Deus de Israel. Já estava distante do que Deus já havia feito. São 400 anos. Agora já entrou no coração daquele homem o medo e o temor. E aí o inimigo se aproveitou disso e colocou no coração daquele homem o desejo de colocar aquele povo agora sob submissão extrema. Começou a apertar aquele povo, fazê-lo sofrer, a fim de mostrar quem mandava na terra. Porque ele temia que aquele povo poderoso, do jeito que já estava dentro da sua terra, se porventura o Egito tivesse que entrar em guerra contra um outro povo, ele temera que Israel se juntasse com esses adversários para tomar a terra dos egípcios. E aí agora ele decide traçar esse plano. Vamos colocar maiorais entre o povo, vamos ali cercar esse povo, vamos escravizar, vamos judiar, vamos castigar. E agora, aquele povo do Senhor, que estava ali naquele meio, naquela terra, agora sofre. Agora já está pastando nas mãos daquele povo, sofrendo. Mas a palavra de Deus diz que Deus ouviu o clamor daquele povo. E aí nesse exato momento eu entendo que Deus começa um plano na vida daquele povo. Deus começa um plano na vida dos teus escolhidos. E não é diferente trazendo para os dias de hoje, irmãos. Por isso eu comecei essa mensagem falando sobre isso. Deus tem um propósito na tua vida, porque você também, como eu, somos filhos do Senhor, escolhidos para serem dele, e Deus jamais nos deixa desamparado. Independente do que você está vivendo, independente do que está te afligindo, não se esqueça, Deus é contigo. Permanece firme com Ele, Ele vai te dar vitória sobre todas as adversidades, porque Ele é fiel com a palavra dele. Aleluia. Aleluia, Jesus. E agora, irmãos, aquele povo daquela maneira, e aí Deus resolve dar início ao seu plano. Mas o plano de Deus, irmãos, muitas das vezes é complexo, quase toda vez é complexo, para o homem entender com a sua mentalidade. Por isso que para adorarmos a Deus é necessário termos fé. Como a palavra de Deus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque sem fé nós não conseguimos alcançar coisas maiores.
Porque sem fé nós só acreditamos no que é palpável. Mas com a fé nós ultrapassamos a barreira do natural, e aí nós vivemos o sobrenatural, porque é isso que Deus faz com o teu povo. E ora, não foi assim que Deus fez com esse povo, porque Deus, ele fez ali algo que talvez era impossível de se acontecer. Nós conhecemos a história ali desta passagem, da forma de que como Deus tirou com grandes mãos, com grande mão poderosa, o seu povo daquele domínio, daquela terra, das mãos daquele poderoso faraó, operando ali grandes sinais, deixando pragas, a fim de ferir aquele povo, para que eles também conhecessem agora quem é o Deus de Israel. Ora, ele tinha a oportunidade de pesquisar e saber quem era o Deus bondoso e misericordioso, mas ele foi cruel com o seu povo. Agora Deus se mostra para aquele povo, mas de uma maneira mais poderosa, de mão de ferro, porque não há ninguém que possa competir com o nosso Deus. Ele também nos defende com mãos de ferro. E quem é que pode escapar das mãos do Deus Todo-Poderoso? Ninguém. Porque se Deus é com nós, quem será contra nós? Glória a Deus. Ele é fiel, Ele é quem nos garante. Você que está ouvindo a palavra de Deus agora aqui e ainda não entregou a sua vida, você já está começando agora a entender um pouco do que é servir a esse Deus? É saber que você está debaixo deste cuidado. Não há nada impossível, já começa por aí. Não há nada impossível para esse Deus. Aleluia. Porque até o impossível Ele traz a ser possível, para que você seja abençoado. Amém, Jesus. Aleluia. Não há nada que possa te barrar quando Deus é contigo, quando o teu coração está nele, quando você tem fé e entrega os seus caminhos à mão do Senhor. É isso que o Senhor faz com aqueles que servem. E aí agora aquele povo, saindo agora das garras daquele homem, passou por diversas situações. Passou ali primeiramente a hora que eles saíram daquela terra, e Faraó estava vindo agora atrás deles, com carruagens atrás, com seu grande exército poderoso. E agora aquele povo estava ali diante daquele mar fechado. Mas como eu disse, não há nada impossível para esse Deus, porque Ele mandou com que Moisés colocasse o cajado sobre as águas. Aquelas águas, o impossível aconteceu, se abriram e a terra em seca fez com que o povo passasse em segurança, guiados pelo próprio Senhor. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Eu quero dizer, irmãos, que é isso que Deus começa a fazer na vida do ser humano, na vida do seu povo. Primeiramente, Ele inicia um plano de restauração, de resgate. Um plano de resgate na vida do teu povo. Porque como aquele povo estava ali agora, dentro daquele lugar, daquele país idólatra, que para nós, irmãos, trazendo no dia de hoje é o mundo. E nós também, como aquele povo de Deus, precisava também ser purificado das coisas que estavam ainda dentro do Egito, que ainda habitava dentro do seu coração, porque são 400 anos. Se nós olharmos para o Brasil, 500 anos de história. Imagine, é quase o tempo que nós temos de nação. Aquele povo estava dentro do Egito. Imagine quantos costumes adentraram ao coração deles, o quanto eles regrediram como servos do Senhor, como verdadeiros adoradores, que era o que Deus estava interessado a voltar a fazer esse povo a ser. Por isso Deus agora traçou esse plano, e esse plano estava em curso. Irmãos, assim como aquele povo precisava ser tratado, nós também precisamos, porque nós habitamos nesse mundo, mas nós não somos dele. Oh, aleluia, o pecado habita nesse mundo, mas ele não tem poder mais sobre nossas vidas. Por isso nós temos que lutar diariamente para tirarmos ainda as coisas que tem do Egito de sobre nós, para que nós possamos ser santificados. Porque como Hebreus aqui está escrito, Hebreus 12, 14, está escrito, eu quero ler para os irmãos. Aleluia, Hebreus 12, 14. Diz assim, só a primeira parte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então eu quero entender algo aqui com os irmãos. É necessário, para que possamos ser restaurados, sermos santificados, sermos separados das coisas do Egito, ou seja, das coisas desse mundo. Então por que Deus te trouxe para a sua presença? Porque Ele te conhece,
Deus, Ele olha para nós quando nós olhamos para um algo precioso, uma pedra preciosa, mas não no seu pleno estado, ainda num estado que precisa ser lapidada, mas mesmo assim Ele já te dá todo o valor, porque Ele olha com os olhos daquele que sabe que quando tirar as cascas, quando tirar as impurezas, o que vai sobrar é só a maior pureza, a maior preciosidade para os olhos do Pai. E é esse plano que Deus tem na minha vida e na sua. É esse plano que Deus tinha na vida de Israel, transformar aquele povo em um tesouro bruto, de um tesouro bruto em um tesouro lapidado, brilhante, valioso perante aquelas nações. E nós vamos ver que o trabalhar de Deus no meio daquele povo é tão grande, e aí vai além de só tirar aquilo que estava no coração deles ali. Deus não se preocupava com aquele povo tão somente pelo que eles haviam adquirido dentro do Egito, porque a palavra de Deus vai dizer mais à frente que Ele também temia e instruía o povo para que eles não se misturassem com os costumes dos povos circunvizinhos. Deus se preocupava que eles estivessem sempre se mantendo santos e puros, porque agora Deus resolveu escolher esse povo para poder estar trabalhando para ser o seu povo. Porque nós estaremos lendo essa passagem, e esse livro nos fala sobre sacrifício. E eu quero dizer para os irmãos que o sacrifício em si não era uma coisa exclusiva do povo de Deus. Todas as nações tinham seus sacrifícios também. A arqueologia descobre até hoje diversos altares de deuses de outras nacionalidades que cultuavam também seus deuses. Então o ato de sacrifícios, o ato de fazer essas coisas, não era exclusivo do povo de Israel, mas era de todos os povos. Porém, a diferença é que o Israel havia agora conhecido Deus verdadeiro e todo-poderoso. Os demais ainda praticavam coisas terríveis para os olhos de Deus. Por isso Deus agora está no meio de um projeto na vida daquele povo, para transformá-lo em um povo santificado, em um povo diferente, para ser a luz no meio da escuridão, estando ali no meio daquele povo pecaminoso, para que também fosse um exemplo para eles. E é isso que Deus quer, irmãos, para mim e para você. Como servos dele, escolhidos do Senhor, nós devemos ser a luz neste mundo, ser o sal da terra. É para isso que Deus nos chamou, para que nós possamos ser diferentes, não fazendo diferenciação de um para com os outros, porque Deus ama o pecador, mas Deus deseja tirar dele aquilo que de fato Ele odeia, que é o pecado, aquilo que não foi Ele que colocou dentro de nós, mas foi nós, pela nossa teimosia, que permitimos entrar em nós. Ou seja, Deus ama você, irmão, independente da sua situação, independente do que você já fez ou faz. Eu quero dizer para você, Deus te ama, porque Ele quer a tua vida, Ele quer a tua fidelidade, para que assim Ele tire a sujeira do teu coração, tire a sujeira do meu coração. Deus, Ele não nos destrata pela nossa condição caída, mas Ele nos levanta, trabalhando de dentro para fora, nos fazendo como um templo do Senhor, santificado e pronto para oferecer o sacrifício agradável a Ele que é santo e fiel. Aleluia. Glorificado e exaltado o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, esse povo vem caminhando ali no deserto, e nós vemos cada parte de situações que ele passava, era uma parte que Deus queria trabalhar. O que me chama a atenção é a incredulidade daquele povo, vivendo tais milagres. Porque, irmãos, não faltou alimento para aquele povo, não faltou água para aquele povo, não faltou ali nada para poder eles andarem durante aquele calor escaldante, porque a nuvem cobria eles de dia, e de noite, quando ali naquele lugar estava um frio insuportável, a coluna de fogo caminhava. Aquele povo não tinha nada o que faltar, nada o que reclamar, mas a palavra de Deus nos mostra a condição dele, para mostrar como é caída a presença do homem sem a presença de Deus, como é caído a natureza do homem sem a presença de Deus. Porque mesmo diante dos milagres, e não é assim conosco, irmãos, porque muitas das vezes nós esperamos coisas estrondosas acontecer para que a gente possa talvez honrar o nome do Senhor, mas se você abrir os teus olhos, você vai ver que mesmo nas coisas pequenas, Deus já tem honrado você, Deus já tem operado a seu favor, Deus já tem feito milagres,
Falta eu e você glorificar a Deus e reconhecer isso, honrar o nome dele. Nós temos o costume de esperar algo extraordinário, quando na verdade nossa vida, o estar de pé, o olhar para cada um como estou olhando, o olhar para nossos familiares já é o maior milagre que Deus já nos deu no dia de hoje. Como é maravilhoso. Então falta para nós, irmãos, aquilo que muitas das vezes faltou para aquele povo: um coração grato ao Senhor, para que nós possamos honrar ao Senhor por tudo, porque de nada Ele tem nos deixado faltar. Percebe como esse povo está ainda tão abaixo perante a Deus? Eles não conseguem enxergar nem vivendo um milagre, quanto mais crer em um milagre. Muito distante, muito abaixo. Mas mesmo assim Deus não abandonou aquele povo. Mesmo assim Deus insistiu com o seu projeto com aquele povo. E olha que Deus sabia que aquele povo era um povo obstinado. Desde o início Deus sabia que aquela geração era uma geração caída, era uma geração que Deus sabia até onde eles chegariam. Deus sabia que aquele povo não adentraria, mas as lições que Deus deixou para aquele povo não era tão somente para aquele povo, mas para o povo que viria após dele. Uma nova geração lavada e remida, uma nova geração instruída, uma nova geração agora temerosa. Oh, aleluia, porque é assim que Deus faz. Quantos no nosso meio hoje estão aí, Deus levantou e estão aí desonrando o nome do Senhor, mas Deus jamais deixa a obra dele cair, porque Ele levanta um novo, levanta o pequeno, levanta aquele que está no anonimato e coloca na posição que Ele deseja, para que a vontade dele continue sendo feita por intermédio da história. Aleluia! E é por isso que nós estamos aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor. É por isso que nós estamos aqui exaltando o nome desse Deus Todo-Poderoso, porque Ele não nos abandonou. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Agora aquele povo, irmãos, vivendo todas essas coisas, agora estando ali diante do Monte Sinai, já vivendo tantas coisas, vendo a presença de Deus, vendo milagres e tantas coisas, agora estando ali aos pés do Monte Sinai, Deus vai iniciar um novo plano na vida deles, um novo estágio nesse plano, para ser mais preciso. Agora Deus resolveu estar dentro, no meio desse povo. Porque Deus, Ele ama tanto o seu povo, que é isso que Ele faz. Uma coisa era Deus no Antigo Testamento, onde o Espírito Santo vinha e depois saía. Outra coisa somos nós hoje, que essa presença habita dentro de nossos corações. Porque o plano de Deus nunca foi estar afastado do seu povo e nem permitir com que o seu povo esteja afastado dele. O plano de Deus sempre foi ter o homem próximo, como no Jardim do Éden, conversando ali com Ele todo dia, com intimidade com Ele. Esse era o plano do Senhor e ainda é até hoje. Não é em vão que Deus está trabalhando na tua vida, a fim de fazer você um homem espiritual, uma mulher espiritual, para que você possa voltar a ter esse contato com esse Deus novamente. Deus está trabalhando para isso. E sabe quando nós estaremos numa totalidade nessa questão? Quando nós estaremos com o Senhor Jesus, e a palavra de Deus diz que nosso corpo será um corpo restaurado como o de Cristo, e aí sim estaremos novamente na presença de Deus Todo-Poderoso, como era para ser desde o início. Que maravilha, por isso eu digo, persista, porque é esta maravilha que nós vamos alcançar, porque o que o Senhor Jesus Cristo prometeu é que aonde Ele estiver, nós que Ele nos escolheu, estaremos com Ele em todo lugar que Ele estiver, porque Ele é maravilhoso. Aleluia. Oh, por isso eu digo, permanece dentro do projeto de Deus, permanece dentro do centro da vontade de Deus, porque Deus tem algo maravilhoso para fazer na minha e na tua vida a partir de hoje. Aleluia. E agora Deus resolveu ali agora estar habitando no meio daquele povo. E aí o projeto de Deus agora começa a vigorar. Deus chama Moisés. E engraçado que o nome desse livro, na verdade, do hebraico é Vaikra, que significa e chamou Deus. E Deus chamou. E se nós formos ver hoje, o nome não é Vaikra, e nem tampouco e Deus chamou. E isso foi intrigante para mim,
Porque eu fui pesquisar por quê. Só que não precisou muito para o Espírito Santo de Deus me revelar. Porque, irmãos, presta atenção. Agora Deus decide morar dentro, no meio desse povo, para quê? Para agora começar um trabalho espiritual, dando início agora a uma nova fase desse projeto. Agora, não mais a libertação, mas agora um plano de restauração. Restauração de fé, restauração de adoração, restauração de reverência, restauração do culto verdadeiro ao Senhor, restauração do verdadeiro sacrifício. Porque até lá atrás, Deus para mim mandava Moisés tirar a sandália dos seus pés, porque talvez aquela sandália representasse ainda o poderio ou algo que mexesse com o ego, o orgulho do homem, por conta de ser de lá do Egito. E Deus talvez através disso estava querendo dar uma lição. Você precisa se despir das coisas do Egito, para que agora você possa provar as minhas. Agora você precisa saber largar as coisas que vocês aprenderam a crer lá, as incredulidades, os falsos deuses, porque agora eu vou trabalhar no meio de vocês, levantando levitas, levantando adoradores no meio dos levitas, levantando sacerdotes no meio dos levitas. Sabe por quê? Da tribo de Levi, Arão, sacerdote. E ali da tribo de Levi era o sacerdócio e a adoração do meio daquela tribo. Era responsável pela adoração e pela ministração, pela palavra. Trazendo para os dias de hoje, aqueles homens eram os responsáveis. Deus agora está reunindo aquele povo que é responsável para ser aqueles que têm que trazer a palavra ao povo, aqueles que têm que trazer o direcionamento de Deus para o povo, mas também aqueles que têm que voltar a fazer o povo adorar. Tem que levar o povo a adorar a Deus verdadeiramente. Como? Oferecendo o verdadeiro sacrifício, a verdadeira adoração, da maneira que Deus, e não nós, mas de que Deus deseja que seja. E não é diferente até hoje, irmãos. Porque muitas das vezes a gente entende que adorar é abrir tão somente a boca para cantar um hino bonito. Como tem louvor que diz, as poesias mais lindas e assim por diante, mas não tem só a ver com melodia, tem a ver com o que acontece aqui dentro. Sabe por quê? Porque Jesus, ele fala ali em João 2. Em João 2, Jesus, ele falando para aqueles homens que se vangloriavam por conta da grandeza daquele templo. Jesus, ele olha para aquele povo e ele fala: eu derrubarei esse templo, em 3 dias construirei. E sabe de quem Jesus estava falando? Dele. Sabe por quê? Olhe para Jesus como um templo. Dentro dele havia o fogo que não parava de queimar, assim como dentro de mim, de você. Deus me fez templo, te fez templo, sabe para quê? Para que no teu altar, a saber, o teu coração, não cesse o fogo do Senhor, que Ele mesmo acendera, para que você tão somente encha todas as manhãs, todos os dias, com o carvão diário, para que você possa entregar o verdadeiro adoração, o verdadeiro sacrifício merecedor do Senhor, porque Ele é merecedor da verdadeira adoração. Mas é engraçado que se você for mergulhar no livro de Levítico, e é difícil você extrair uma palavra do livro de Levítico, é difícil você estudar o livro de Levítico, porque muitas das vezes esse livro cansa o leitor por conta das coisas que são complexas, de muitas leis, porque ali contém toda a organização espiritual para aquele povo. É difícil, você tem que ler com paciência, você tem que ter uma visão minuciosa sobre o texto, para que você possa extrair aquilo que Deus quer para a tua vida. Lógico, nós sabemos que tem coisas que eram para aquele tempo, mas nós também sabemos que tem coisas que é para o dia de hoje. Como por exemplo, a minha adoração e a sua não deve ser da mesma forma. Será que nós ainda estamos preparando o nosso altar da maneira que Ele deseja? Será que o nosso sacrifício que estamos adorando, apresentando no altar para o Senhor, ainda é puro, santo, sem mácula? Meu Jesus. Pois bem, irmãos, por isso Deus estava fazendo aquilo com aquele povo. Porque não confunda clamor com adoração. Porque o povo de Deus, estando ali em Israel debaixo da escravidão daquele povo egípcio, clamou ao Senhor. E o clamor geralmente sai no meio da dor. Uma coisa é nós orarmos, outra coisa é nós clamarmos. O clamor é algo imediato, urgente, diferente da oração.
O clamor, ele tem um cunho mais de urgência. E não é diferente o momento que Israel vivia e clamava, porque estava doendo, porque estavam cansados, exaustos. Uma coisa é clamar, outra coisa é adorar. Outra coisa é adorar. Então aquele povo aprendeu a clamar através da dor, mas faltava um novo aprendizado de como devera adorar ao Senhor, porque aquele povo precisava ser moldado. E não é diferente, irmãos. Deus está nos reunindo nessa geração para que nós possamos entender que Ele quer uma geração atenta para que é a adoração. Ele ainda quer uma geração que se atente. Sabe por quê? Quando nós falhamos, irmãos, nós temos que se entregar na presença de Deus como um sacrifício vivo. Nós temos que saber como nos render aos pés do Senhor e adorá-lo e reverenciá-lo e pedir perdão. Ainda não mudou estas coisas. Para nós também Deus quer nos trabalhar. Deus quer nos ensinar através deste livro que nós temos que ter toda a reverência, e ainda é pouco para que nós possamos assim alcançar a graça, alcançar a misericórdia do Senhor. Eu sei que o nosso pecado foi pago pelo Senhor, mas isso não anula o jeito que eu e você ainda devemos viver, como nós devemos reverenciar a Deus. Não mudou. A graça do Senhor nos alcança, mas é o meu modo de viver, o teu modo de viver, que vai nos definir se seremos alcançados pelo amor e o favor de Deus, se seremos salvos de fato ou não. Porque dizer que está em Cristo e que agora alcançou a graça é uma coisa, mas é difícil mostrar agora com seus frutos se de fato você creu. Meu Deus! Por isso Deus está chamando essa geração, irmãos, porque eu entendi que quando Deus ele cobra, quando Deus ele corrige, ele aperta, é porque ele ama, é porque ele não quer perder. Deus ali naquela passagem com aquele povo nunca abandonou, sabe por quê? Deus nunca quis perder aquele povo, nenhum se possível, mas era o povo que se perdia. E muitas das vezes nós ainda somos assim. Nós é quem nos perdemos quando Deus quer nos achar. Nós é que não encontramos o Senhor quando Ele nos procura. Ele ainda quer achar no meio do teu coração ainda um altar puro, um altar feito com toda a santidade, para que ali agora habite o fogo. Irmãos, aqui tem algo interessante, e já foi dito nesta manhã. A origem do fogo de Deus ali não foi o homem que acendera fogo algum, mas algo que aconteceu ali, a palavra de Deus narra que aquele povo ficou admirado. Por quê? Ali, diante do altar, tudo preparado, foi o Senhor que fez com que o fogo dele brotasse e queimasse toda aquela oferta que estava ali. O povo se admirou, o povo glorificou, caiu prostrado em terra. Porque o fogo de Deus é diferente. O fogo do homem é um fogo estranho. E nós vamos ver os dois filhos do sacerdote Arão depois padecendo, porque foram entrar com fogo estranho. Quando você tem a presença de Deus, você não precisa de mais nada. Aleluia. Quando o fogo de Deus está queimando dentro do teu altar, meu irmão, você não precisa de coisa externa. Você só precisa dessa graça que o Senhor te dá, queimando sobre ti o fogo santo e puro. Sabe por quê? Enquanto tem fogo queimando dentro dos nossos corações, o pecado ele não tem espaço. Enquanto há fogo dentro dos nossos corações, há oportunidade para a verdadeira adoração. Enquanto há fogo ardendo dentro dos nossos corações, há possibilidade de sermos moldados, transformados, restaurados, porque o Senhor assim faz. Não nos falta oportunidade, porque a chama do Senhor ainda está acesa sobre nós. Mas talvez, irmãos, estamos chegando ali em uma situação parecida com aquele povo que ainda estava no primeiro tratado com Deus. E por que eu digo isso? Porque talvez você está, pelas coisas da vida, pela luta diária, com a chama quase apagando, com a chama baixa. E eu entendo, porque eu também sou ser humano. Tem coisas, irmãos, que acontecem que vem para nos desanimar, vem para nos esfriar, vem para tirar aquele fervor a qual o Senhor fala que nós devemos servir a Ele com fervor. E é natural essas coisas acontecerem.
Por isso é necessário uma palavra desta como uma de hoje, para que a gente possa entender que Deus não te abandona e que Ele quer te abrir os olhos para que você volte a alimentar esta chama, para que você pegue ali agora aquela brasa baixa, tire ali agora, monte ali os gravetos, coloque ali o carvão agora e vem tirando essa brasa antiga que deixa mantendo somente o fogo baixo, para que agora pegue o fogo e acenda e te carregue por toda a caminhada que veio para você. Glória a Deus. Porque Paulo diz: viver é Cristo, morrer é lucro. Glória a Deus. Ele entendera sobre isso. Por isso que a passagem de Paulo nos inspira, porque ele viveu o seu ministério no seu máximo. Independente das dores, independente das aflições, dos problemas, das prisões, independente de todas estas coisas, o ministério dele sempre foi em alta, ele sempre andou em fervor, mesmo quando soubera ali que estava ali decretada a sua morte, ele ainda não titubeou, ele ainda não desanimou, ainda continuou sendo um grande líder para aqueles que ele tinha ganhado para o Senhor, mostrando que estas coisas não tinham poder de abalar, mas era o cumprimento daquela esperança que ele guardara em seu coração. Deus quer te fazer um homem, uma mulher diferente a partir de hoje. Talvez a tua brasa esteja baixa, talvez o nível da adoração está baixa, talvez você já nem se lembre como que deve ofertar ao Senhor uma oferta agradável. Você talvez nem saiba mais como agradar ao Senhor, mas Deus está te chamando nesta manhã. Observe, Deus quer que você agora entenda que Ele quer te transformar, tirando as coisas do passado, tirando as coisas do mundo, tirando as coisas do pecado, para que agora você entenda a santidade do Senhor, a santidade daquele que te ama, que cuida de você, cuida da sua família. Ele quer te fazer um algo novo, Ele quer te fazer um templo vivo e fervoroso na presença dEle, onde a chama da presença dEle não se apaga. Glória! Oh, aleluia! Deus quer te transformar, irmãos, num grande vaso, num grande servo, numa grande serva. Deus tem grandes coisas para derramar na vida de cada um aqui. Deus tem trabalhos, ministérios, Deus tem uma porção de dons para derramar, mas para vocês estarem preparados para isso, é necessário ser moldado pelo Senhor, é necessário passar pelo projeto do Senhor. E hoje eu quero deixar isto claro, para que você entenda de uma vez por todas: Deus está operando na tua vida um propósito novo na sua vida, mas cabe a você tomar uma decisão de se colocar na vontade dEle para alcançar aquilo que Ele quer fazer na tua vida, porque Deus, Ele tem um projeto de santificação na sua vida daqui para frente, para que o teu ministério desponte, para que a unção do Senhor seja transbordante quando você abrir a tua boca, quando você adorar, que saia brasa de fogo, que quando você pregue as pessoas possam ser impactadas, porque essa é a vontade de Deus, essa é a obra que o Senhor faz através do Espírito Santo na vida daqueles que amam ao Senhor. Aleluia. Deus quer fazer um algo novo na sua vida. Aleluia. Aleluia. Deus tem um algo novo na minha, na tua vida. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Aleluias. E sabe o que é engraçado? O tabernáculo, irmãos, ele foi um algo que Deus planejou, compatível com a situação daquele povo. Observe, aquele povo não tinha paradeiro, eles caminhavam para onde Deus mostrava, eles iam. Mas independente deles não serem um povo fixo, Deus providenciou ali o tabernáculo, que era um altar móvel. Ou seja, aonde você estiver, não é motivo para que Deus não esteja. Deus vai estar contigo, vaso. Aonde você estiver, a presença de Deus vai te acompanhar, porque Ele não abandona o teu servo. Ele vai te santificar no meio da caminhada, como Ele já tem dado graça e vitória na nossa caminhada. Ele ainda há de continuar santificando, esforçando para que a nossa adoração agora seja plena, para que nossos corações agora tenham um objetivo maior de continuar caminhando, mas agora com fervor, não mais vagarosos, não mais em chama baixa, mas agora com a chama em alta, para que onde nós passarmos, o nosso coração possa arder e as pessoas possam ser impactadas por esta presença, por esta glória. Aleluia. Você é um instrumento do Senhor, e Deus quer te moldar para que através da tua vida você alcance muitos outros.
A presença de Deus está contigo no seu trabalho. A presença de Deus está contigo no meio da tua parentela. A presença de Deus está contigo aonde você estiver, nos quatro cantos dessa terra, porque isso era a representação do tabernáculo, o lugar da presença de Deus. Mesmo no meio de um povo em movimento, Deus também se movimenta com o teu povo. Aleluia! Glórias a Deus. Glórias a Deus. E incrível e curioso que quando Israel agora, lá na frente, recebe a promessa do Senhor Jesus, uma nova geração, preparada, instruída, de fé, agora estão ali. E aí Davi até tentou querer, mas Deus preparava para Salomão. Aquele povo agora estava num lugar fixo. E agora Deus teve um plano de um templo fixo para reforçar, porque aonde nós estivermos, o Senhor também estará conosco. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Essa é a presença de Deus que está conosco em todo tempo, em movimento, parado. Elias, quando cansou, estava ali naquela caverna ali pedindo a morte. A presença de Deus se apresentou até ele. Ele estava parado, mas não é porque está parado que Deus não vai se apresentar para você, vaso. Deus te alcança onde você está, da maneira que você está, porque Ele quer fazer uma transformação de dentro para fora. Ele quer se mostrar para ti. Se te falta alimento, Ele é o pão vivo. Aleluia. Ele é a água viva. Aleluia. Aleluia. Isso é curioso, mas nos mostra como Deus está conosco em todas as nossas fases. Ele não nos abandona. Nunca chega o fim para nós que temos fé no Senhor Jesus e confiamos nele, porque em todas as coisas somos mais do que vencedores. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu acho interessante, porque Deus ele fez com que aquele fogo saísse dele sobre o altar. Ele não permitiu que saísse o fogo daquele povo, porque Deus poderia falar: agora atire fogo nesse altar e queime para mim esse holocausto. Mas o segredo é o fogo de Deus, porque Deus agora estava querendo mostrar para o povo que ele tinha algo diferente. Que agora, quando você tem uma vida alinhada, o fogo do Senhor é aquele que traz a sua adoração e eleva para Ele. É o favor de Deus para aquele povo, porque se não fosse esse fogo no altar, não haveria remissão de pecado para aquele povo, em diversas situações. Porque nós vamos ver diversos tipos de sacrifícios com várias definições. Vou listar aqui 5 para os irmãos, só para que os irmãos entendam os principais. Holocausto, que simbolizava a entrega absoluta e a submissão a Deus. Um sacrifício de submissão total para um Deus todo-poderoso. A oferta de cereais representava para nós a gratidão e o reconhecimento pelo sustento de Deus, que Ele era aquele que dava o sustento para o teu povo. Olha só como é importante, o quanto que o fogo de Deus beneficiava agora aquele povo e ainda beneficia nós. Oferta de paz e comunhão, que era feito para celebrar uma bênção ou um cumprimento de um voto que o Senhor fizera. Sabe quando nós contamos um testemunho? É quase isso. É como essa oferta de paz e comunhão, quando nós damos graças e nos alegramos com nossos irmãos pela bênção que Deus fez por intermédio de um voto, ou porque você creira e Deus fez esse sacrifício. Oferta para pecado e para purificação do pecado, para o perdão pelo pecado na ignorância ou na fraqueza, menos por rebeldia. Mas quando o homem ele pecava na ignorância, por não entender, ou de uma forma que ele estava fraco e acabou pecando, tinha esse sacrifício que Deus permitia para poder cobrir o pecado dessas pessoas. E quantas vezes nós não caímos ainda nesses pecados? Porque quando está baixo o fogo das nossas vidas, somos suscetíveis, irmãos, a cair em erros. Somos suscetíveis, irmãos, a cair no pecado, porque o inimigo ele não cessa de trabalhar para nos destruir. Né? Quantos até no meio de nós, irmãos, temos visto o inimigo trabalhando de uma forma tal, mas porque tem dado brecha, porque estão nessas condições frios, precisando dessa restauração que nós estamos diante de Deus hoje para receber. É necessário, porque se o fogo de Deus nas nossas vidas, no nosso altar, aqui saber no nosso coração, não estiver ardendo, para poder queimar a oferta de Deus para expiar esse pecado,
nós somos suscetíveis a eles e caímos, porque somos falhos. E agora também o último e quinto, mais importante de todos, a oferta pela culpa e a restituição. Até para isso, porque naquela época, se você fizesse algo para com o teu próximo, ou até mesmo para com as coisas do templo, com as coisas do tabernáculo, tinha até para isso um certo sacrifício que você podia oferecer, para que Deus perdoasse você. E aí sim, traz uma responsabilidade civil também. Porque, por exemplo, se eu roubasse um irmão, eu tinha que restituir o valor que eu roubei, mais 20%. E aí Deus me dava a possibilidade de também ofertar uma oferta exclusiva nessa questão, para que Ele também perdoasse o meu pecado. Então, olha só, quantos benefícios, e muito mais ainda tem no livro de Levíticos, ainda tem muito mais no livro de Êxodo, e muitos mais, para mostrar os benefícios que a chama do Senhor Jesus acesa em nossos corações produzia, que a chama no altar produzia para a beneficência daqueles que eram o seu povo, e ainda continua sendo assim. Só que hoje, meus irmãos, eu quero dizer para você, Jesus, Ele é a representatividade do tabernáculo, porque tudo se cumpre nele. Ele é o sacrifício vivo, único e suficiente, que subiu aquela cruz definitivamente, para que do primeiro ao último sacrifício que era necessário ser feito, no livro de Levítico, e toda a história daquele povo inicial, introdução à volta da adoração, da volta à entrega, tudo aquilo se cumpriu em Cristo. Ele é aquele que se fez expiação por mim e por você. Louvado seja Deus. Por isso eu quero dizer para você, irmãos, nele, o sacrifício de adoração, nele é quem pagou pelos nossos pecados. Nele alcançamos a alegria, nele alcançamos a paz, nele alcançamos o perdão. Ele nos purifica com teu sangue, ele é a nossa luz e ele é o pão da vida. Todo o sacrifício que era necessário fazer, que representava todas essas coisas: adoração, sacrifício, pecado, alegria, paz, perdão, santificação, purificação, o sangue, tudo isso, a luz e que habitava dentro do tabernáculo, e também o pão que também habitava ali na mesa. Ele é Jesus na minha e na tua vida. Ele fez cumprir estas coisas, para que agora Ele habitando no meio do teu coração, não falte a presença, para que Ele agora habitando no meu teu coração, irmãos, não falte mais agora pesar pelo pecado, porque Ele já pagou pelo teu pecado. A palavra de Deus diz que Ele carregou sobre si as nossas dores e as nossas culpas, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ele carregou em si como um único sacrifício. A palavra de Deus vai mostrar diversos tipos de animais que eram necessários oferecer como expiação de pecados, mas agora nós estamos diante de um que traz para nós essa simbologia. Cristo Jesus é o único e suficiente Cordeiro de Deus, que o seu sangue paga o meu e o teu pecado. Mas e aí novamente eu pergunto, talvez você possa estar pensando assim: então eu estou livre, porque se Jesus pagou meus pecados, eu posso viver à vontade. Não, porque nós temos que viver uma vida santa e reta, porque Deus fez a parte dele, agora nós temos que fazer a nossa. Nós temos que ter, porque nós temos a escolha de viver uma vida santa ou uma vida profana. Isso não nos foi tirado por intermédio de Cristo. A culpa do pecado Ele carregou, mas essa culpa Ele carregou para aqueles que creem nele e se entregam nele. Aleluia. Se entregam para Ele, vivem para Ele. Vocês entendem a necessidade? Vocês entendem a necessidade? A chama do Senhor precisa estar acesa dentro do teu coração. É a chama do Senhor Jesus que arde dentro dos nossos corações. É por intermédio do Espírito Santo de Deus. Por isso eu quero te pedir nesta noite, vamos se colocar de pé. Aleluia. Não deixe que se esfrie nessa noite
a presença do Senhor. Não deixe que se esfrie a presença do Espírito Santo de Deus dentro de você. Não deixe com que o fogo do Senhor se apague, porque o fogo do Senhor é a representatividade de Cristo para mim e para você. Nele nós somos curados, nele nós somos lavados, nele nós somos restaurados, e é através dele que nós alcançamos a salvação. E antes disso, vivemos uma vida muito melhor quando vivemos o reino de Cristo. Quando entregamos nossa vida para ele, deixamos de viver uma vida natural para viver agora o seu reino. E todo aquele que vive o seu reino agora vive debaixo da legislação do Senhor. Então ele cuida de tudo. Olha como que é maravilhoso. Jesus fala: se por acaso você pecar, saiba que tem um advogado justo e fiel para te defender, porque o sangue dele pagou pela culpa dos pecados. Irmão, nesse momento eu quero te convidar a adorar ao Senhor, mas de uma forma espontânea. Eu quero te convidar a adorar ao Senhor, eu entrando em oração agora, se derramando na presença de Deus, confessando agora a sua situação, confessando agora o seu estado, confessando agora a sua culpa ao Senhor, para que Deus possa agora, neste momento, agir. Eu quero chamar aqui o grupo de louvor para poder estar louvando um hino, enquanto nós estaremos louvando, enquanto nós estaremos intercedendo pela vida de cada um, porque eu tenho certeza que se você crer, você vai sair daqui restaurado. Deus tem restauração para a vida de todos vocês, para a vida de cada um de nós. Deus tem uma restauração para o nosso chamado. Deus tem uma restauração para o nosso ministério. E a partir de hoje, se você andava frio, se você andava vagaroso, hoje você vai andar de fé em fé, de glória em glória. Hoje você vai andar em fervor. O teu ministério vai prosperar. E eu quero desde já profetizar em nome do Senhor Jesus que esse ministério continue por muitos e muitos anos, até que o Senhor venha cheio da presença de Deus, cheio da graça de Deus aqui neste lugar. Que sejam muitos e muitos anos de bênçãos, de prosperidades em todo o campo das nossas vidas, da vida dos irmãos, e que nunca falte a chama do Senhor Jesus acesa até o máximo dentro dos seus corações, que nunca falte o fervor dentro do teu e do meu coração, para que nós possamos nos entregar e viver, sentir a presença daí. Comece a glorificar e exaltar. Dobre tua cabeça agora e comece agora a confessar ao Senhor. Comece agora a confessar ao Senhor, pois até aqui o Senhor está conosco, esteve conosco e nos sustentou. Aleluia. Glorifica, exalte ao Senhor. Oh meu Deus Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, diante do teu povo, aqueles que escolherem, Senhor, aqueles que escolherem nesta manhã, Senhor, mudança de vida, aqueles que confessarem, Senhor, o seu estado, Papai, neste momento, eu quero pedir, Senhor, que o teu fogo venha estar recebendo, Pai, essa oferta. Oh meu Deus Pai Todo-Poderoso, e atende, Pai, oh Senhor, o clamor dos teus filhos, pois tu és aquele que conhece, Senhor, a necessidade. Tu és aquele que sonha, sabe como teus filhos têm caminhado, sabe que não tem desanimado na caminhada, sabe que estão persistindo mesmo com pouca força. Mas eu te peço nesta manhã, Senhor, ouve a oração dos justos, ouve a oração daqueles que se dobram à tua presença. Renova o vaso nesta manhã, renova o vaso nesta manhã, derrama da tua graça, derrama dessa tua presença, Senhor, transformadora, derrama da tua unção que transforma, que restaura, que aviva, Senhor. Aleluia, aleluia. Oh Santo de Israel, eu clamo a ti, Senhor, e utiliza a minha fé juntamente com os teus filhos, Pai. Meu Deus Todo-Poderoso, que enquanto nós te adoramos, Senhor, vem, Senhor, causando transformação, vem preparando nossos corações para ti, para recebermos a tua presença, Senhor. Oh Pai, batiza o teu povo, aviva o teu povo nesta manhã, aviva o teu povo nesta manhã, nesse 13º aniversário, marcado por ti, Senhor, aviva o teu povo, marcando a justiça, meu Deus, aqui em nome do Senhor, eu quero ficar aqui, só para adorar aqui, para isso que eu nasci, te adorar.
seu Pai, tu coração. conhece o som da cada coração. Talvez você nunca sentiu esse fogo ardendo, talvez você não tenha o conhecimento desse fogo, mas existe uma chama que arde dentro do nosso coração. Esta chama que nos faz prosseguir, esta chama que não nos deixa desistir. Nada venha, Senhor. Às vezes as pessoas elas perguntam para nós como que vocês conseguem passar por tanta adversidade e mantém sempre a alegria e a paz no coração. Isso se chama a presença do Espírito dentro de nós. Mesmo passando por grandes dificuldades, nós nos conseguimos manter de pé. Não há sombra de dúvida. É assim que nós conseguimos perdoar uns aos outros. É assim que nós conseguimos viver uns com os outros. Porque nós sabemos que viver não é fácil. E viver com pessoas também não é fácil. Porque pessoas pensam diferente de nós. Mas como que vocês conseguem viverem bem, mesmo sendo diferente? É porque nós somos transformados pela chama que arde dentro do nosso coração. Por isso, se deixe ser transformado, se deixe ser mudado. Deixa Jesus entrar no seu coração. Deixa Jesus fazer uma morada na sua vida. Dá uma oportunidade de ter uma vida diferente. Dá uma oportunidade de conhecer aquilo que verdadeiramente faz sentido. Jesus é tudo que nós precisamos. Pode faltar ouro, pode faltar dinheiro, pode faltar até a saúde, mas se você tiver Jesus, você vai continuar tendo tudo. Mas sem Jesus, se você não tiver Jesus, você pode ter dinheiro, você pode ter saúde, você pode até ter o mundo todo, mas sempre você vai ser vazio de alma. Sempre você vai buscar alguma coisa para tentar preencher algo que só Jesus pode preencher. Por isso, se você deixar Jesus entrar na sua vida, até nos momentos mais difíceis, Jesus estará lá com você. Porque Jesus não é como o homem. Quando você está bem, quando você está com dinheiro, quando você está com saúde, você é rodeado de amigos, de pessoas dizendo que te amam. Mas deixa faltar o dinheiro, deixa faltar a saúde. Para de trabalhar para você ver se alguém vai querer te socorrer, se alguém vai abrir a porta para te ajudar, se alguém vai estar do seu lado. Todo mundo foge, os amigos vão embora, ninguém atende mais o telefone, acabou os colegas. Mas com Jesus é diferente. Você pode perder o dinheiro, você pode perder os seus bens, você pode perder a sua saúde, você pode ficar sem nada, e Jesus está ali, porque Ele nunca te abandona. Por isso, eu escolhi Jesus, e eu sou a prova que desde os meus 10 anos de idade, quando eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo, Ele nunca me abandonou. Já fui abandonado por muita gente, mas eu posso afirmar que por Jesus eu nunca fui abandonado. Até no pior momento da minha vida, quando eu achei que eu não tinha ninguém, Jesus estava lá comigo. Porque Ele nunca te abandona. Por isso o tema: o fogo não se apagará. Porque quando você entende que essa chama foi acesa dentro de nós por Cristo, quando nós aceitamos Ele como Salvador, por mais que você esteja fraquinho, ela sempre continuará ardendo dentro de você, e Deus te renovará. Que Deus abençoe a vida do nosso pastor, pastor Evaldo, que com muito carinho e usado por Deus nos trouxe uma palavra poderosa para o nosso coração, dizendo que essa chama já está acesa. Agora vamos continuar mantendo ela cada vez mais acesa. E como que eu faço isso, pastor? Primeiro, sendo obediente a Deus. Segundo, orando, porque orar é a forma que nós falamos com Deus. Porque imagina você ter um relacionamento com uma pessoa que está do teu lado, que você chama de amigo, que você chama de parente, que você chama de uma pessoa mais próxima, você nunca conversa com essa pessoa. Que chato você dizer que tem essa pessoa como seu amigo, mas você não conversa com ele.
Se você tem Jesus como seu amigo, então a única forma de nós falarmos com Ele é orando. Por isso oramos. Por que crente ora? Porque crente fala com Deus. É por isso que nós oramos. Porque se nós não orar, nós não vamos falar com Deus. E para manter o nosso relacionamento, a nossa amizade, essa chama acesa, nós oramos, nós jejuamos. E outra coisa importante, nós frequentamos culto. Por isso eu convido a você que é dessa igreja, da igreja do pastor Evaldo, ou de qualquer outra igreja que está frequentando aqui, não fique em casa. Pode ser cansativo. Hoje nós extrapolamos 3 horas por causa da festividade, mas os nossos horários são certinhos. Nós somos das 10 horas da manhã, meio-dia, e aí acabou. São 2 horas que você vai dedicar a Deus durante uma semana inteira, que você vai trabalhar para você. E você não pode estar só 2 horas para agradecer a Deus pela semana que Ele já te concedeu. Vim falar com Deus, vim frequentar culto. Isso é relacionamento com Deus. Isso é manter, é colocar graveto, é colocar lenha no fogo. Porque se você não vem aqui, é capaz de você passar a semana inteira e você nem lembrar que existe Deus. Mas quando você vem na igreja, você lembra, existe um Deus que me ama. Como o pastor Evaldo disse hoje, que te ama do jeito que você é e quer transformar e mudar a sua vida para melhor. Por isso, ore a Deus, jejue, leia a palavra, escute a palavra e frequente culto. Venha adorar a Deus conosco, venha adorar a Deus com o pastor Evaldo lá em Kakamigahara. Adore a Deus na sua igreja, mas busque a Senhor enquanto se pode achar. Eu quero agradecer nesse momento, chegamos no momento final, no encerramento. Eu quero agradecer a Deus por todo o ministério do pastor Evaldo, toda a igreja, sua esposa, seus filhos, todo o ministério, os obreiros. Deus abençoe. Muito obrigado. Deus abençoe, meus irmãos. Feche os seus olhos, deixa eu te abençoar. Pai querido, graças te damos, ó Pai, por mais esse momento. 13 anos, Senhor, na sua presença. 13 anos, ó Pai, aos pés da cruz, ó Pai, te adorando, te louvando e te glorificando. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Obrigado por cada alma. Obrigado por cada família. Obrigado, Senhor, por nunca nos desamparar. Obrigado, Senhor, por manter esta chama acesa, Pai amado, Pai querido, a chama da fé, a chama da oração, a chama da presença de Deus, todos os dias na nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Se Deus é por nós, Ele será contra nós. Se Deus é por nós, Ele será contra nós. Ninguém. Faça assim com as suas mãos, e que o grande amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce e perfeita consolação do Espírito Santo seja com a sua casa, sua vida e sua família, não só hoje, mas para sempre. Toda a igreja diga amém. Glória a Deus. Cumprimente do irmão com a paz do Senhor.